Imagina só viajar para um mundo onde tudo o que se imagina pode se tornar realidade. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo no projeto. E nessa semana nós tivemos muitas datas comemorativas e de conscientização, não é? Tivemos o Dia dos Povos Indígenas, Dia do Exército, Dia da Polícia Militar, Dia de Tiradentes, Dia da Terra. Nossa, foram muitas datas. Mas, dentre todas essas datas, nós temos duas as quais nós escolhemos para ser o tema do nosso mês. Para ser um dos temas, né, que nós trabalhamos esse mês. Foram elas o Dia do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro, que está sendo no dia de hoje. Isso se você estiver assistindo o vídeo na sexta-feira, dia 23. Então, pensando nisso, nós vínhamos conversando já sobre várias funções que o livro pode desempenhar na nossa vida, não é? E uma delas que nós vimos foi que o livro ele é uma grande fonte de aprendizado, ou seja, que nós podemos aprender muitas coisas com os livros. Mas existe uma outra capacidade que o livro tem, que é o tema do vídeo de hoje, que é de nos levar para viagem em outros lugares. Viagem pelo mundo da imaginação. Mundo esse onde quase tudo é possível. E como será que isso daí funciona, não é? Bora lá, vamos conversar sobre isso. Quem aí nunca se sentiu imerso em uma história que estava ouvindo ou lendo, não é? Por exemplo, na história dos Três Porquinhos, aquele momento em que o lobo iria assoprar a casa de alguns deles, nós parávamos e ficávamos apreensivos para saber o que iria acontecer. E muitas das vezes isso acontece da primeira vez que nós ouvimos uma história, onde nós não sabemos qual será o desfecho daquilo, ou seja, o que irá acontecer depois daquilo que estamos lendo naquele momento. Ou seja, nós somos colocados dentro da história, nós fazemos parte da história que estamos lendo. E o mais legal de um livro são duas coisas. Uma delas é que, diferente de um filme ou de uma série que nós assistimos, o livro nós não visualizamos como são os personagens. Então, nós podemos imaginar das diversas formas possíveis. Então, sendo assim, eu lendo uma história, eu posso imaginar um personagem bem diferente daquilo que você imagina lendo essa mesma história. Isso é muito legal, pois o livro ele ativa ainda mais a nossa imaginação. E uma outra coisa é a seguinte: o livro ele sempre nos dá a oportunidade de continuar a história. Muitas das vezes nós já podemos ter pensado o que será que acontece quando eles falam que viveram felizes para sempre. O que acontece nesse para sempre, não é? Bora lá, que uma das atividades de hoje tem a ver com isso. Então, pensando na nossa atividade, nós temos duas propostas para o dia de hoje. Quem quiser pode fazer as duas, ou quem quiser pode escolher uma das duas para estar fazendo, beleza? Bora lá então. A primeira delas é a seguinte. Como eu disse para vocês, uma das possibilidades que nós temos é de continuar a história de um livro. Então, uma das propostas é de vocês pensarem e lembrarem de alguma história que vocês ouviram esse final, por exemplo, né, de viveram felizes para sempre, e tentar imaginar de como foi esse felizes para sempre. E, pensando nisso, vocês podem fazer duas coisas. Podem escrever essa continuidade da história, ou senão vocês podem mandar falando pra gente como vocês imaginam que se continuava essa história. E a segunda forma é a seguinte. Como eu disse, o livro ele também é capaz de nos ensinar as coisas. E os livros infantis também não são diferentes. Por exemplo, os contos e as fábulas sempre têm algo a nos ensinar. E vocês já devem ter pensado nisso. Então, a segunda proposta é a seguinte. Vocês estarão pensando em alguma coisa que vocês aprenderam com alguma história que vocês leram. Ou seja, aquela moral da história. No final de tudo, né, que nós terminamos de ler. O que nós aprendemos com aquela história. Vocês podem estar gravando e mandando também pra gente. Beleza, gente? A gente pode combinar assim. Eu espero o retorno de vocês das atividades e lembrando que hoje vamos publicar também o nosso mural de fotos com os livros preferidos de vocês no nosso Instagram, tá bom? Então, se você não viu ainda, acompanha lá. Gente, eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até mais!